tá bom? Pessoal, então hoje, né, vamos falar de potássio no solo. O potássio, né, ele é um cátion monovalente que apresenta várias funções super importantes na planta, inclusive em relação ao uso da água, e que para a nossa agricultura ele tem uma relevância muito grande, pessoal, muito grande. Então, conforme eu estava colocando, né, na terça-feira nós falamos sobre fósforo, que ao contrário do potássio, o fósforo ele é um nutriente, né, que interage de forma muito forte com os colóides do solo, né, ele é fixado, ele forma aquelas ligações covalentes bidentadas, inclusive a planta não consegue absorver. Já no caso do potássio, né, como são interações mais fracas, são interações eletrostáticas, ocorrem grandes perdas por lixiviação. E esse é um problema muito grande para a gente aqui nos solos arenosos, né? Nós precisamos muito do potássio, nós cultivamos aqui plantas que extraem uma quantidade muito grande de potássio e nós temos esses problemas de perda, né? Nossos solos têm baixa CTC, tem poucas cargas e esse potássio vai acabar sendo perdido. E aí é um problema muito grande para a gente, pessoal. Principalmente se a gente considerar que 90% do potássio que a gente utiliza na agricultura brasileira é importado. E como, né, o dólar está altíssimo, você não pode trabalhar, né? Você não pode trabalhar perdendo nutriente, perdendo dinheiro, tá bom? Então a gente vai falar um pouco disso hoje aqui. O potássio, pessoal, a gente vai observar isso, é uma coisa muito interessante. O potássio, ele é um mineral, desculpa, ele é um nutriente que é bastante abundante em alguns minerais do solo. Aí vocês devem estar pensando, professor, então que bom, né? Então a gente não precisa pensar tanto em fornecer via adubação. A questão, pessoal, é que esses minerais, né, que são ricos em potássio, eles são minerais, né, que vão estar presentes em solos mais jovens, menos intemperizados, que não é o nosso caso aqui, infelizmente, tá? Então, né, mesmo na composição da crosta, aí a gente vê que o potássio, ele é um elemento bastante abundante pela presença nesses minerais. Só que aí, quando a gente vai pegar, né, quando a gente vai analisar a mineralogia dos nossos solos, que vai ter praticamente só quartzo, caulinita e os óxidos de ferro e alumínio, nenhum desses apresentam potássio em sua composição, tá? Então, em solos altamente intemperizados, nós vamos ter que fornecer potássio via adubo, tá bom? E aí nós temos, né, quando a gente analisa aqui as reservas mundiais de potássio, né, a gente vê que boa parte do potássio está no Canadá e na Rússia, e o Brasil, né, mesmo aparecendo aí entre os produtores mundiais de potássio, o que o Brasil produz de potássio, pessoal, está muito longe, está muito, muito longe de suprir a demanda interna. Então, o potássio é muito problemático também por causa dessa questão da importação, pessoal. É por isso que a gente precisa de um equilíbrio, né? Quando a gente fala em balança comercial. O dólar alto, ele é bom porque a gente exporta as nossas commodities e recebe em dólar. A gente vende a soja em dólar, a gente vende o algodão em dólar, a gente vende a carne em dólar. Mas aí a gente esbarra em problemas como esse do potássio. A gente compra o potássio em dólar.
É por isso que a gente precisa do equilíbrio, né? A moeda extremamente fraca também não é algo benéfico para a nossa agricultura. E aí a gente tem esse problema com potássio, pessoal, né? Um nutriente utilizado em altíssimas quantidades e a gente não consegue produzir o que a gente precisa aqui no Brasil, tá? Aí a gente vê aqui, né, essa produção crescente aí de cloreto de potássio, principalmente para utilização na agricultura, tá? E aí a dependência que a gente estava falando, pessoal. Observem, né? Esses são valores aí para referentes aos anos de 2007 a 2012. O Brasil, né, importando 90% do potássio que é utilizado na agricultura, tá? Então, quando a gente vai falar de gastos, né, dentro da porteira, e principalmente gastos em adubação, o potássio vai estar na frente, pessoal. O potássio sempre vai ser motivo, né, de bastante discussão. E nós precisamos, né, trabalhar com opções, com alternativas de manejo, para que esse nutriente que a gente colocar no nosso sistema, esse nutriente, né, que é cotado em dólar e que tem um preço altíssimo, para que esse nutriente seja absorvido pela planta. Mais do que nunca, pessoal, perdas não podem ser admitidas, tá? Ironicamente, né, eu acho que esse foi um azar muito grande. Ironicamente, é o nutriente que a gente mais importa, e é aquele que é mais perdido por lixiviação. Então, o nutriente que a gente está pagando aí mais caro pelo quilo, ou mais caro pela unidade, né, desse nutriente, e é aquele que é mais perdido por lixiviação, tá? Aí aqui, né, olha lá, as médias, pessoal, do preço da tonelada de potássio. Isso aqui são projeções, né? Até 2018 era algo medido, 19 para cá são projeções. Mas essas projeções, elas estão se concretizando e hoje o preço da tonelada de potássio é algo próximo do que nós temos aqui para 2020. A tonelada de potássio custa cerca de $250, pessoal. Então, imagine, a tonelada de cloreto de potássio, não é nem de potássio puro, né, de cloreto de potássio, que tem 60% de K2O. Se a gente for pensar, né, $250 por tonelada. E aí nós vamos ver daqui a pouco, nós utilizamos doses altíssimas de potássio, pessoal. Então, a gente tem que ponderar bastante sobre o uso desse elemento na agricultura e, acima de tudo, precisamos de eficiência, tá? O nutriente é caro. Se a gente colocou no solo, ele tem que ser absorvido pela planta, tá bom? Ou permanecer no sistema durante um tempo hábil aí para sua absorção. E aí, pessoal, aí os preços aqui em reais, tá? Em reais. Para o MAP, que é aquele fosfato monoamônico que a gente falou na última aula, para o KCl e para o Super Simples. KCl é esse aqui em azul, né? E observem, pessoal, a tonelada de KCl, né, no Brasil, 2018, 2019, cerca de R$ 1.750, né? A tonelada de KCl no Brasil. Então, é muito caro, pessoal. R$ 1.750 por 1.000 quilos do adubo. É muito caro e a gente precisa usar, né, com bastante ponderação aí, esse nutriente, esse adubo. Tá? Vamos falar um pouco sobre a dinâmica, pessoal, do potássio no solo, que é completamente diferente do que a gente tem para o fósforo. É uma coisa muito mais simples.
Aí é por isso que a aula de hoje vai ser bem mais rápida. Tá, pessoal, ó, uma fração muito pequena do potássio está na solução do solo, em formas solúveis, tá bom? Aí nós temos de 1 a 2% do potássio ligado, né, aos colóides, ligado às cargas, né? E grande parte do potássio, pessoal, isso como um todo, né, vai estar nos minerais primários e nas argilas 2:1. Pessoal, aí aqui a gente vê, né, por que a gente estuda Gênese e aquelas coisas chatas lá. Pessoal, nós temos minerais primários nos nossos solos, né, que são altamente intemperizados, que já são velhos, né, que já são desgastados pelos processos do intemperismo? Não temos. Nós temos argilas 2:1 em pouquíssimos casos, pessoal. Então, nós vamos depender, né, basicamente, desse potássio fornecido ao solo via adubação, tá? Que vai se ligar lá, né? E a gente precisa que ele se ligue para ele não ser perdido a CTC do solo, as cargas negativas presentes nos colóides de argila e matéria orgânica, tá bom? Então, nós temos, né, conforme nós falamos, pessoal, nós temos minerais que são ricos em potássio, tá? Aí, como exemplo, nós temos, né, alguns feldspatos, lembrem-se lá dos minerais silicatados, né, das lâminas octaedrais e tetraedrais. Nós temos os feldspatos potássicos, né, ortoclásio e microclina, que tem potássio na composição. Observem aqui, nós temos as micas, né, a muscovita, que é a mica branca, a biotita, que é a mica escura. Ambos também apresentam potássio em sua composição, só que conforme eu coloquei, infelizmente, nós não temos esses minerais em abundância, a ponto, né, de ser relevante na liberação desse elemento durante o seu intemperismo, tá? Nós não temos mais isso nos solos brasileiros, em boa parte deles. E aí, pessoal, alguns, né, minerais, feldspato aí, o plagioclásio, muscovita, biotita, uma composição aí bastante rica em K2O. Pessoal, a gente usa K2O porque essa é a forma que o potássio aparece no adubo, é a forma que ele aparece no solo, da mesma forma que para o fósforo a gente usava o P2O5, tá? Aqui a nossa referência é o K2O, que é a forma como ele aparece nos adubos, tá bom? Observem, pessoal, alguns minerais realmente são bem ricos em potássio, tá? Só que, infelizmente, nós não temos esses minerais nos nossos solos, tá? Nos nossos solos. Aí converteu aqui para potássio puro, né? Existem, né? Existem, pessoal, alguns minerais secundários, né? Alguns minerais secundários, esses já existe uma probabilidade um pouquinho maior da gente encontrar em alguns solos brasileiros, que são esses minerais, né? Essas argilas 2:1, como a vermiculita, a ilita, alguns minerais intraestratificados que apresentam potássio em sua composição, tá bom? Eles apresentam potássio na sua composição porque eles são produto, né, do intemperismo do feldspato, que é um mineral primário que apresenta potássio, tá? Só que o que acontece, pessoal? O intemperismo, né, a rota do intemperismo segue até a formação da caulinita, que é o que predomina nos nossos solos, na fração argila dos nossos solos. E a caulinita não tem potássio em sua composição, tá bom? Pessoal, o potássio, né,
conforme a gente já colocou, ele é absorvido em altas quantidades pela planta. Porém, né, é mais absorvido que o fósforo e menos que o nitrogênio. Semana que vem nós temos a nossa aula de nitrogênio, tá? Aí a gente vai ver que é um nutriente de um ciclo bem complexo. Mas vocês vão falar sobre o ciclo do nitrogênio em microbiologia, em fisiologia, tá? E aí, ao final, vocês vão estar dominando bem aí o ciclo desse nutriente, assim eu espero, que é muito importante também, é caro, tá? E é um dos gargalos também na produção. E aí, pessoal, aqui nós temos, né, talvez um dos aspectos, atenção aí todo mundo, um dos aspectos mais importantes relacionados à dinâmica do potássio no solo. Ele é altamente móvel, pessoal. Ele se lixivia com muita facilidade. Por quê, professor? Lembrem-se, né? O potássio é um cátion monovalente. Como ele é um cátion, né? Ele vai interagir lá com a superfície dos colóides via aquela atração lá eletrostática, né? Negativo com positivo. Mas nós vimos que existe uma ordem de prioridade, considerando que as cargas negativas, né, não são abundantes, pelo contrário, né, são poucas. Nós estamos trabalhando em solos de baixa CTC, existe uma ordem lá de prioridade. Como é que chama mesmo, professor, essa ordem de prioridade? A série liotrópica. E nós vimos, né, que nessa ordem de prioridade, para se ligar às cargas, o potássio está em último, pessoal. O potássio está em último lugar, né? Então, ele vai ser deslocado por outros cátions. Ele pode estar até lá ligado à carga do colóide. Chegou outro cátion, vai assumir essa carga dele, tá? Isso ainda, a série liotrópica, pessoal, conforme nós falamos, ela é em decorrência de propriedades químicas do elemento, né? Como valência, como raio iônico hidratado. E aí, quando a gente pega valência, o potássio só tem uma carga. Só tem uma carga. Aí é natural, né? Que ele perca para o alumínio, para o cálcio, para o magnésio. Todos esses outros com valência maior, tá bom? Então é por causa disso, né? Por ser monovalente, por apresentar um raio hidratado menor, tá? E por estar lá atrás, nessa ordem de prioridade, nessa ordem de preferência para se ligar aos colóides do solo, que ele vai ser altamente móvel, pessoal. Ele vai ser lixiviado com muita facilidade. E para a gente evitar essa lixiviação, principalmente em solos com baixa CTC, solos arenosos, nós temos que pensar muito bem o manejo desse nutriente. Sempre quando a gente fala que o nutriente é muito perdido, pessoal, que ele se move muito, a gente tem que pensar em parcelamento da adubação, a gente tem que pensar em aumentar o contato desse elemento com o solo. Lembra lá do fósforo, pessoal? Fósforo a gente queria evitar ao máximo o contato. Potássio não. A gente quer aumentar o contato dele, né? Para que tenha uma opção maior aí de cargas e para que ele consiga se ligar, tá? Mas nós vamos falar mais disso aí quando estiver tratando diretamente dessas estratégias de adubação. E a quantidade de potássio nos solos, naturalmente, é bastante variada, tá? Na nossa região aqui, se você pegar um cerrado, uma área que nunca recebeu adubação potássica, pegar a amostra de solo, mandar para o laboratório, muitas vezes o potássio é tão baixo, pessoal, que vai aparecer lá não detectável. Não detectável. E daí, mais uma vez, né, reitero a importância do bom manejo para esse nutriente. O potássio lá no solo, pessoal, nós já falamos, né, ele vai aparecer na solução, né, ele vai estar lá preenchendo a CTC do solo
nas cargas negativas, né? O potássio que nós chamamos de trocável, tá? E ele vai aparecer também nas entrecamadas dos argilos minerais 2:1, tá? Ele pode, não sei se se lembra, né, daquele processo de substituição isomórfica, alguns cátions podem realizar essa troca com o potássio, e aí o potássio vai permanecer lá, né, entre essas camadas dos minerais 2:1, ou na estrutura dos minerais. Mas na estrutura dos minerais, conforme nós falamos, né, temos pouquíssimos minerais primários aqui, quase ausente na maioria dos solos brasileiros, e mesmo esses minerais 2:1 são bem raros também aqui na região, tá? Então, nós temos aqui, né, pessoal, esse potássio na solução do solo, que ele está em equilíbrio, né, com essa fração do potássio que está ligada aos colóides, que nós chamamos de potássio trocável, tá bom? Esse potássio trocável, conforme eu falei, vai estar ligado aos colóides. E nós já sabemos, né, que o que tem tamanho coloidal no solo é argila e matéria orgânica, tá bom? Então, esse potássio trocável vai estar lá ligado na argila e matéria orgânica. Nós temos, né, um potássio que sai diretamente dos fertilizantes para a solução do solo. Esse potássio fixado, pessoal, nas entrecamadas dos minerais 2:1, vermiculita e lita, também pode chegar até a solução do solo e ser uma fonte de potássio para as plantas, novamente, não aqui nas nossas condições. E, além disso, nós ainda temos, né, esse potássio estrutural, que aparece na rede cristalina aí dos minerais primários. E, após o intemperismo, é liberado para a solução do solo. Esse aqui de ocorrência menos provável ainda nos nossos solos, tá bom? Esse K fixado aqui, talvez, esse aqui só lá no sertão do Nordeste, talvez, né? Naquelas manchas de solos pouco intemperizados em decorrência da falta de água, tá bom? E aí esse potássio que está na solução do solo, ele pode ser absorvido e, para o nosso azar, né, bastante lixiviado, tá bastante lixiviado. Parte dele pode ser fixada também nesses minerais 2:1, ele é uma fração que está em equilíbrio, né, com essa parte trocável do potássio também. Aqui, pessoal, né, nesse ciclo, que é bem simples, eu chamo a atenção para uma coisa. Primeiro, tá? Primeiro, que para as nossas condições, vocês podem riscar, pessoal, vocês podem excluir o potássio estrutural, tá? Vocês podem tirar essa forma de potássio, porque nós não vamos tê-la, né, nos nossos solos. Além disso, tá? Pum, tiramos aqui o K estrutural. Já ficou bem mais simples ainda o nosso ciclo, ou a nossa dinâmica de potássio. Se você estiver trabalhando na areia, se você estiver trabalhando com solos arenosos, em 95% dos casos, você pode tirar esse aqui também, que é o K fixado, né? Aquele potássio nas entrecamadas dos minerais 2:1. Você não tem isso em solos arenosos, dificilmente. Então, a nossa dinâmica do potássio vai ser bem simples, pessoal. Vai pegar aqui, ó, o potássio ligado, né, de forma eletrostática aos colóides, em equilíbrio com a solução do solo, tá? Que chegou nesse sistema via adubação fosfatada e que pode ser absorvido ou lixiviado. Então, observem, né, o quão simples é esse ciclo do potássio. E quando nós temos uma dinâmica mais simples, pessoal, isso facilita as nossas intervenções para melhorar a eficiência de uso desse elemento, tá bom? Exemplo, né, que vocês já devem estar aí pensando.
Uma das formas de diminuir as perdas é aumentar as cargas disponíveis. Então, nós precisamos aumentar a CTC do solo. Ah, professor, a argila eu sei que não tem como aumentar, né? Não tem como aumentar o teor de argila no solo. Vamos aumentar a matéria orgânica, então. Não adianta nada você pagar R$ 2.000 numa tonelada de potássio, jogar ele num solo que não tem carga, porque na primeira chuva ele vai para o lençol freático, tá bom? Ele vai para o lençol freático. Um outro ponto, pessoal, um outro ponto que eu chamo a atenção aqui também é o seguinte: como as interações do potássio com os colóides, né, com o solo, são bem mais simples aqui nos nossos sistemas, aqui no Brasil, né? Quando você vê na sua análise de solo aí que está do seu lado, né, que você já pregou, que você já deixa na cabeceira da sua cama, quando você olhar na sua análise de solo assim, potássio, ao contrário do que a gente tinha no fósforo, né, que a gente vê lá na nossa análise de solo, fósforo, mas a gente precisa interpretar com uma série de ressalvas, porque aquilo ali não expressa disponibilidade. No caso do potássio, pessoal, esse valor que está aí, né, ele é muito próximo do potássio disponível para a planta no solo, tá bom? É por isso que para interpretar esse potássio, né, para interpretar esses valores de potássio, e aí nós vamos ver, né, quando a gente estiver recomendando adubo, a gente não precisa do teor de argila, a gente não precisa ver qual foi o extrator, a gente não precisa ficar comparando MEG com resina, tá? A gente não precisa de fósforo remanescente, é uma relação bem direta, tá bom? Os extratores, no caso do potássio, os extratores que nós temos nos laboratórios se aproximam bastante do que a planta consegue absorver, porque o potássio, novamente, tem uma dinâmica bem mais simples, tá bom? Se comparado com o fósforo. Lembrando novamente, pessoal, aquele dia na aula de fósforo, a luz acabou, a energia acabou. E por causa daquele pico, eu perdi parte da gravação. Aí eu estou tentando resolver isso para disponibilizar a gravação dessa aula lá no Moodle o mais rápido possível. Em hipótese alguma, deixem de assistir a aula de fósforo, pessoal. Importante demais, tá? Mas vamos voltar para o potássio. Tem esse potássio na solução do solo, né? Vai aparecer lá na forma iônica, bem simples, K+, tá? É o potássio que é disponível para as plantas. E ele chega até a raiz, pessoal, ele chega até a raiz por fluxo de massa e difusão, tá? Por fluxo de massa e difusão. Mas ele é bem mais móvel, né? Novamente, bem mais móvel que o fósforo, tá? Bem mais móvel que o fósforo. Se tiver água, se a sua planta estiver transpirando, né? Ela tiver com fluxo transpiracional normal, ela vai absorver a quantidade de potássio que ela precisa via fluxo de massa, ok? Não é igual fósforo, tem aquela série lá de complicadores. Nós temos, né, o K trocável, novamente, a gente está só descrevendo aqui aquilo que nós já falamos no ciclo. Ele é retido ao complexo de troca, né, aos colóides, por simples ligações ali iônicas, né, interações eletrostáticas. A principal fonte de potássio disponível, tá bom? Esse é o nosso potássio trocável e é o que vem aí na análise solo de vocês, tá? E nós temos aquele K estrutural, que é o presente nos minerais primários, tá bom? Ele vai ser liberado em decorrência do intemperismo, mas é uma forma de potássio, novamente, pouquíssimo relevante em solos altamente intemperizados, tá? Aí, ó, dá uma olhada aqui, ó, isso é o ortoclásio, né? O ortoclásio. Esse círculo roxo aqui, pessoal, é o potássio. Então, observem, né, a quantidade de potássio que nós temos na estrutura desse mineral silicatado,
tá? Tem bastante potássio aí. Só que, novamente, né, é uma forma pouco relevante ou irrelevante nos nossos solos. E aí nós temos um potássio fixado, né, nas entrecamadas dos minerais 2:1, né? Aquela camada lá de tetraedros de sílica e de octaedros de alumínio, né? Vocês se lembram lá da Gênese. Mas, novamente, né, por não termos esses minerais em abundância na maioria dos solos brasileiros, né, altamente intemperizados, grande parte dos minerais 2:1, em decorrência do intemperismo, eles já se transformaram em caulinita, eles já foram convertidos para caulinita, é outra forma de potássio também que vai ser pouco relevante para a gente, tá bom? E aí, pessoal, ó, nós temos lá, né, lembrem-se lá da Gênese, aqui os tetraedros de sílica, o octaedro de alumínio, tetraedro de sílica. Ou seja, eu tenho aqui, né, duas lâminas tetraedrais e uma octaedral, né? Por isso eu falo mineral 2:1. Duas lâminas de tetraedro de sílica, uma de octaedro de alumínio. E aí, pessoal, entre essas lâminas, né, eu tenho alguns elementos, tá? Eu tenho alguns elementos aqui. E a depender do elemento que está ligando essas lâminas, eu tenho diferentes minerais, tá bom? Nesse caso aqui, ó, quando eu tenho um potássio, né, fazendo essa ponte entre essas lâminas, eu vou ter a ilita, tá bom? Mas eu posso ter outros minerais também, como cálcio, como sódio, tá? Porém, novamente, isso aqui só vai ser relevante se você tiver minerais 2:1 na sua área, tá? O que é de ocorrência pouquíssimo comum aqui. A estrutura da ilita, né? O potássio aqui presente entre as lâminas. Seria ótimo, pessoal, que nós tivéssemos, né, essa reserva de potássio nos nossos solos, principalmente em decorrência do que eu coloquei no início, do preço, né, da alta quantidade absorvida pelas culturas, mas infelizmente não temos. Tá? E aí já vamos falar aqui, né, pessoal, de aspectos relacionados ao manejo. Quais fatores, né, interferem na disponibilidade de potássio? Primeiro isso aqui, pessoal, ó, o seu teor de argila e a quantidade de carga disponível, a quantidade de CTC disponível para segurar esse potássio, para reter esse potássio, tá bom? Para formar lá as interações eletrostáticas e evitar que esse mineral seja perdido via litiviação. Então, a primeira coisa que nós precisamos para ter potássio disponível é carga, tá bom? É carga. Aí a carga vai depender do teor e tipo de argila presente no seu solo e principalmente da matéria orgânica, pessoal. Principalmente da matéria orgânica. Aí a quantidade de potássio trocável, né, que vai depender muito desse primeiro aspecto, o pH do solo. Conforme nós vimos nas nossas primeiras aulas, o pH, né, ele interfere na disponibilidade de todos os nutrientes do solo, pessoal. A depender do pH da solução, alguns nutrientes, eles ficam mais solúveis ou mesmo precipitam na forma de hidróxidos, por exemplo. Tá bom? Então, o pH sempre interfere na disponibilidade de um elemento, inclusive do potássio. Aí nós temos o problema da lixiviação, mas é outra coisa que vai estar relacionada aqui, né, aos minerais e às cargas e as saídas de potássio do sistema, tá? Que é algo também que depende da lixiviação, que depende da quantidade de potássio absorvido pela cultura, que vai depender de erosão, tá bom? Basicamente é isso aqui. Mas disso aqui, pessoal, disso aqui, eu chamo a atenção e destaco primeiro, tá bom?
o que vai definir praticamente a quantidade de potássio disponível no seu solo, contando que, obviamente, a adubação potássica você vai fazer, é o que ele tiver de carga, tá? Para segurar esse potássio. Você pode jogar lá, pessoal, 1 tonelada de potássio por hectare. Se não tiver carga, vai embora. Se não tiver CTC, vai embora. Tá bom? Na primeira chuva que der, o potássio desce. E o máximo que você vai estar conseguindo é contaminar o lençol freático, causar problemas, salinizar recurso hídrico, tá bom? O máximo que você vai estar conseguindo é isso. Mas potássio disponível para sua planta não vai ter. Aqui é aquele gráfico clássico, né, de pH e disponibilidade de alguns elementos. Novamente, de acordo com o pH da solução, pessoal, os elementos podem aumentar a sua solubilidade ou podem mesmo formar precipitados insolúveis, tá bom? E nós temos, né, microalumínio, molibdênio e cloro, e aqui o potássio, pessoal. Então, observem, né, que quando eu aumento o pH, eu aumento a disponibilidade de potássio. Principalmente, pessoal. E aí, né, tem outro papel muito relevante da calagem, que a gente só pensa em alumínio, pH, mas nós temos que pensar na calagem, pessoal, como algo para aumentar as cargas disponíveis no solo. Lembrem-se, né, que, na fração argila dos nossos solos predominam minerais que dependem do pH para expressar sua carga, tá bom? Então, sempre quando a gente fala em calagem, lembre-se também de carga, ou seja, não dá para eu pensar em fazer uma adubação, principalmente potássica, se o pH do meu solo está ácido e os colóides que estão lá, né, por causa desse pH ácido, por causa do PCZ deles, vão estar carregados positivamente, tá bom? Então, nós temos esse efeito aí do pH na disponibilidade de potássio, principalmente em decorrência do aumento da CTC, do aumento da densidade de cargas negativas naqueles minerais lá, né, que apresentam cargas dependentes do pH, tá bom? Aqui o nitrogênio, enxofre, boro, e aí o nosso fósforo, né? E aí, pessoal, falando de perdas, né, mais uma vez, e sempre quando nós falarmos de potássio, a gente vai falar muito de perda, a primeira fonte de saída de potássio no sistema é a exportação pelas culturas. A exportação pelas culturas. Observem, pessoal, o seguinte, nós temos culturas, principalmente gramíneas, pessoal, que exportam quantidades altíssimas de potássio por hectare, né? E aí você coloca aí, né, nos seus custos de produção, só o que você vai gastar com potássio por hectare. É muito alto, né, pessoal? Por isso que a gente tem potássio que a gente colocar no solo, ele tem que sair junto com a cultura, tá? Ele tem que ir junto com a cultura, ele não pode ser perdido, não. E aí nós temos alguns exemplos aqui, né, de culturas que exportam muito potássio. Vou fazer um parênteses aqui para o fumo, pessoal. Fumo. E que, inclusive, é uma cultura que nós temos aqui na região, né? A gente é muito privilegiado, pessoal. Tem tudo aqui, é impressionante. Né? Outro dia a gente foi visitar antes da pandemia, né? Quando eu estava procurando algumas propriedades, selecionando algumas propriedades lá para o Agrofuturo, eu fui numa fazenda aqui que os caras produzem chia, produz, sei lá, uma série de grãos que eu nunca tinha nem imaginava que eu ia encontrar no Brasil. E os caras produzem aqui bem perto da gente, chia, gergelim, esses grãos, né, bem
difícil, né, culturas, né, bem menos comuns. No caso do fumo, pessoal, o fumo, ele tem uma particularidade interessante pelo seguinte, quando a gente fala em potássio. Primeiro, que o fumo precisa de muito potássio, né? O fumo tem aquelas folhas enormes, principalmente para controle osmótico, que é uma das principais funções do potássio. Se você tem uma planta com uma folha daquele tamanho, se o controle osmótico dela não for bom, né, se o fechamento estomático não estiver ok, ela vai perder a água toda, né? Ela vai secar o solo praticamente, muito rápido. Então tem que ter bastante potássio no fumo, tem que ter muito cuidado. O caso, além disso, pessoal, a fonte predominante de potássio que nós utilizamos na agricultura é o KCl, é o cloreto de potássio. Então, quando você pegar um adubo aí, ele vai vir, né, cloreto de potássio. Porém, no fumo, né, por causa de risco de incêndio e da alta combustão, né, dos cloretos e tal, e a planta quando absorve cloro, né, ela fica mais inflamável, na verdade o termo é esse, né, mas ela queima com mais facilidade. Eles não usam cloreto de potássio no fumo. Eles usam a fonte alternativa, que é o sulfato de potássio, tá? Então, o pessoal que for trabalhar com fumo, né, falando em adubação potássica, ele tem essa particularidade. E aí um problema maior, porque o sulfato de potássio é mais caro ainda, tá? Mas o bom é que o sulfato de potássio, além de potássio, fornece também enxofre para a planta, tá bom? Mas aí o fumo tem essa particularidade. E falando em perda, né, nós queremos que o que a gente coloque no solo, que a gente aplique, que vá, né, que seja perdido para a planta, que vá para a planta. Mas aí nós temos a lixiviação, pessoal, que vai ser altíssima se nós não tomarmos os devidos cuidados, se a gente não parcelar direito, né? Se a gente não usar as estratégias de manejo que nós temos disponíveis, vão ser altíssimos em solos arenosos. Tá? E está relacionado à quantidade de água através do perfil. Então, o que acontece, pessoal? Você fez a sua adubação potássica, tá? Vamos supor que você aplicou potássio, né, no plantio, tá? Você aplicou grande parte do seu potássio no plantio. Depois que você planta, você precisa que chova, né? Ok, é natural, isso é óbvio. Mas dependendo da intensidade da chuva, pessoal, vai ser péssimo para a sua cultura. Péssimo, porque vai levar o potássio todo embora. Todo aquele potássio que você aplicou na linha de plantio, abaixo da semente, a gente vai ver por que daqui a pouco, vai embora, porque vai ser perdido com a lixiviação. Então, essas chuvas torrenciais têm uma capacidade de lixiviação maior ainda. Elas literalmente lavam o perfil. E se essa chuva está descendo, lavando ali, e não tem carga para o potássio segurar, ele vai embora, né, pessoal? Ele vai embora e vai para o lençol freático. Tá? E aí algumas perdas aqui, mas essas perdas, pessoal, isso é um trabalho antigo extremamente subnotificado, isso aí, tá igual Covid, né? Super subnotificado essas perdas, tá? São bem maiores do que 13 quilos por hectare, tá? Vão ser bem maiores que isso, principalmente se a gente considerar que estamos trabalhando aqui, né, com doses maiores, culturas altamente produtivas, e além disso, nós temos, né, com frequência essas chuvas torrenciais, esses eventos climáticos aí mais drásticos, e isso para levar, para lixiviar, né, para lavar o seu perfil, é ótimo, tá? Novamente, pessoal, lembre-se da calagem, tá? Aumentar a carga para reduzir perda por lixiviação. Calagem no curto prazo e matéria orgânica, tá? E matéria orgânica, como estratégia de manejo
que se você quiser eficiência de uso de adubo na sua área, você precisa da matéria orgânica. Se você quiser eficiência de uso de água da chuva na sua área, você precisa de matéria orgânica. Tá bom? Aqui a nossa famosa série heliotrópica, tá? Para reforçar. Infelizmente, né? Na ordem lá de preferência para ocupar as cargas disponíveis, o potássio está em último. Então, ele só vai ocupar a carga lá, ele só vai ficar retido, ele só vai se ligar de maneira eletrostática se tiver carga para todo mundo, tá? Se tiver carga para o cálcio, para o magnésio, o alumínio nós já vamos ter neutralizado dele já. O alumínio já precipitou, a gente nem pode nem pensar em ter alumínio no sistema. O hidrogênio livre aqui também, né? Esse hidrogênio covalente. Para ter carga para o nosso potássio. Uma outra coisa, pessoal, que nós temos que ter bastante atenção, é que a supercalagem, né? Ou se você coloca cálcio e magnésio demais no seu solo, novamente, precisamos de cargas, as cargas estão disponíveis em quantidades limitantes. Se você tem cálcio e magnésio demais, o cálcio e magnésio que vai ocupar aquela carga lá. Vai faltar carga para quem, pessoal? Por o potássio. E ele vai ser perdido. É por isso que tudo tem que ser muito bem dimensionado, tá? Tem que ser muito bem pensado. E nós temos a erosão, né, pessoal? Dependendo da área, você vai perder muito potássio por erosão, tá bom? Mas erosão é algo que nós vamos falar bastante na disciplina de manejo e que por nós estarmos em uma região, né, com predominância de áreas planas, com solo que drena com muita facilidade, né? Ou seja, ele não favorece o escoamento superficial, ele não favorece a enxurrada, as perdas por erosão, na maioria dos casos, são pequenas. Tá? E a calagem e a gessagem. Conforme eu coloquei, pessoal, calagem mal feita, supercalagem, né? E mesmo a gessagem tem aquele efeito laxante que a gente falou, pode induzir perda de potássio, tá bom? O cálcio e o magnésio vão ocupar aquela carga do potássio, né, por troca iônica. O potássio vai ser trocado por cálcio e magnésio e vai ser perdido, tá? E aí nós temos, né, a formação, quando a gente aplica o gesso, daqueles pares iônicos lá, que se formam com sulfato e que são altamente móveis no perfil. Inclusive, essa é uma das funções do gesso. Essa é uma das funções do gesso. Mas quando a gente fala em potássio, que já se movimenta com muita facilidade, o gesso, né, mais do que nunca, precisa ser utilizado com bastante prudência, tá bom? Qual que é o papel do potássio na planta? Nós adiantamos isso um pouco, né, pessoal? Potássio muito importante para controle osmótico, para fechamento estomático, ou seja, pessoal, para uso eficiente da água pela planta, tá? Uma planta que está deficiente em potássio, ela vai sofrer muito mais na seca, pessoal. Vai sofrer muito mais na seca, porque ela tem problemas ali para gerir o seu fluxo transpiracional, que ela depende do potássio para isso, tá bom? Então, uma das formas de lidar com a seca é ter uma planta bem nutrida para potássio, tá? E observem aqui, né? Para cada 1.000 quilos de soja, você extrai, né, uma quantidade razoável de potássio, 72 quilos, tá? Na planta lá, ele é o cátion mais abundante nas plantas. E aqui nós vamos falar de outra particularidade interessantíssima do potássio, pessoal. O potássio, beleza, ele é o cátion mais abundante nas plantas. Só que ele não faz parte, pessoal, de nenhuma estrutura ou molécula orgânica. A gente vê, né, por exemplo, o nitrogênio lá no interior da molécula de clorofila,
a gente vê o magnésio também no interior da molécula de clorofila, a gente vê o cálcio, nas moléculas que formam a parede celular da planta, a gente vê o potássio nas moléculas de ATP, perdão, a gente vê o fósforo nas moléculas de ATP, de DNA, nos fosfolipídios. Potássio não, pessoal. O potássio, ele aparece, né? Ele ocorre de forma livre na planta. Ele não faz parte de uma estrutura ou molécula. Ele aparece na planta, né? Lá no citoplasma, na forma de camais. Essa é outra particularidade interessantíssima do potássio. Ele aparece na planta na sua forma livre, na forma de camais, né? Então, ele é um íon livre, facilmente deslocado de células e tecidos. Aí a função dele, né, falando agora das funções, ele é um ativador enzimático, né, ele atua na fotossíntese, principalmente ela mantém o turgor das células, tá? Porque ele regula a abertura e o fechamento estomático, tá bom? Essa parte da aula aqui é importantíssima por causa dessa particularidade do potássio, de não aparecer em molécula nenhuma, dele estar livre lá no citoplasma na forma de camais, né? E por causa dessa função dele relacionada ao uso da água pela planta, que é algo problemático aqui para a gente, tá bom? Pessoal, para ser absorvido na forma iônica e assim permanece, tá bom? E uma outra coisa, pessoal, até mesmo por não fazer parte de nenhuma molécula, de nenhuma estrutura na planta, por estar livre, ele se move com muita facilidade na planta. Se ele é um nutriente móvel, os sintomas aparecerão primeiro nas folhas mais velhas, porque ele vai sair da velha e ir para a nova, né? Então, as folhas velhas apresentarão esses sintomas de deficiência. Aqui sintetizando, ó, pessoal, controle estomático, síntese de proteínas, transporte de açúcar e transporte de água e nutrientes. Tá bom? Potássio muito importante nisso tudo, pessoal. E aqui, né, pessoal, nós temos algumas plantas com sintomas de deficiência em potássio, alguns grãos. E uma propriedade interessantíssima do potássio, até mesmo por ele estar relacionado a esse turgor da célula, né? Ele pode aumentar também o vigor e a resistência das plantas a doenças, tá bom? A resistência das plantas a doenças. Então, muitas vezes, né, você está tendo alta incidência de algum patógeno na sua área, e quando você melhora a sua adubação potássica, isso diminui, tá bom? Porque o potássio, principalmente por esse papel que ele tem relacionado ao turgor da célula, ele interfere nessas interações planta-patógeno, tá bom? Nós vamos começar a estudar isso daqui a pouco, em fitopatologia. Mas, né, novamente, um nutriente aí com várias funções importantíssimas nas plantas. Ele vai interferir muito, pessoal, na produção de sementes, tá? Na produção de grãos. Ele pode, né, causar algumas alterações morfológicas em tubérculos, tá bom? Em frutos, né? Aumentando aqui, diminuindo, né, o tempo de pós-colheita de alguns frutos, tá bom? Por causa daquela questão lá das doenças que nós colocamos. E nós vamos falar agora dos sintomas, então, de deficiência em potássio, pessoal. Uma planta, né, novamente, pessoal, como o potássio é um nutriente bastante móvel, sintomas nas folhas mais velhas. E é um sintoma clássico, pessoal. Sintoma clássico. Essa clorose nas bordas de folhas mais velhas. Clorose nas bordas de folhas mais velhas. Fica até bonito, né? Ficou até bonito aqui nessa planta. Sintoma de deficiência em potássio.
tá bom? Muitos chamam de clorose em V invertido, tá bom? Mas essa clorose aqui nas bordas de folhas, das folhas mais velhas, ok? Novamente, pessoal, se a sua cultura apresentou sintoma morfológico de deficiência em algum elemento, seja errou demais, tá? Seja comprometeu de forma irreversível a produtividade daquela cultura. Aí você tem que ver, né, meios para reduzir o seu prejuízo, tá? Mas você já comprometeu a produção daquela área. Nós vamos trabalhar para não ter sintoma de deficiência, tá bom? E ali, novamente, né, lá, as bordas, né, das folhas mais velhas, cloróticas. É óbvio, né, que com a evolução desse quadro de deficiência, toda a folha fica clorótica, e além disso, isso vai também para as folhas mais novas, com o tempo, tá bom? Mas inicialmente nas folhas mais velhas, né? No milho também um sintoma clássico aqui, né? Esse V invertido, né? Essa clorose nas bordas, tá bom? É aqui na beterraba também, tá? E aqui, pessoal, tá. Aqui antes da gente dar prosseguimento, atenção, isso é uma coisa que a gente que não vai ter aí no livro. Tem um negócio, pessoal, que chama fome oculta. O que é fome oculta, pessoal? A planta, né, ela tem alguns mecanismos fisiológicos, e daí ela percebe, né, o seguinte: quando a concentração de potássio é muito baixa, ela reduz, né, ela reduz a sua velocidade de desenvolvimento, a sua velocidade de crescimento. E aí, como ela reduz e fica uma planta menor, acaba que vai ter potássio suficiente para toda essa planta menor. E aí você não tem sintoma de deficiência, pessoal. Isso é o que a gente chama de fome oculta, tá bom? Isso é muito problemático, inclusive para outros nutrientes. Você olha a sua lavoura, vai estar tudo verdinho, quase azul lá, né? Nossa, muito, tá bom demais, mandei bem demais. Só que acontece, em decorrência da baixa concentração de algum elemento no solo, a planta começa a crescer mais devagar, começa a se desenvolver mais devagar. E por estar se desenvolvendo mais devagar, o que tem daquele nutriente disponível tá ok para essa planta pequena, tá bom? Mas aí depois você vai ver o reflexo disso na produtividade. Então fiquem atentos para o potássio, né? Por causa dessa importância que ele tem na planta inteira para abertura e fechamento do estômago, controle estomático e tal, controle osmótico. A fome oculta é algo frequente, tá bom? Então não se engane, né? Ah, tá tudo verdinho, tá tudo ótimo. Atenção, né? Aos estágios ali de desenvolvimento da sua cultura. Fique atento se está tudo ok. Pode ser que a planta está desacelerando por falta de algum elemento. E quando ela desacelera, ela fica menor, né? Para essa planta menor tem nutriente suficiente e ela não vai apresentar sintomas de deficiência. Isso é fome oculta, tá bom? Aqui, né, uma tabela para a gente interpretar os valores de potássio de acordo com os teores aí no solo que você tem na sua análise, tá? Conforme eu falei, né, como o potássio é um elemento de ciclo mais simples, você chega ali e bateu, aqui está até usando o valor da CTC total, da CTC pH 7, tá bom? Aí você consegue falar se está alto, se está baixo, se está médio, se está muito bom, beleza? De uma forma bem mais confiável e bem mais fiel, né, ao que a planta realmente consegue absorver do que no caso do fósforo. E nós temos alguns adubos potássicos aqui, pessoal. Nós temos fertilizantes orgânicos, que vão apresentar potássio na sua composição, e os minerais.
tá? E os minerais. Em relação aos orgânicos aqui, só um parênteses, pessoal. Como o potássio ele aparece de forma livre, né, na célula, de forma livre nas estruturas, tanto na planta quanto num dejeto, por exemplo, ele é lavado com muita facilidade. Então, um adubo orgânico, ele vai ser uma fonte bem capenga de potássio, porque o potássio, rapidão, a primeira chuva que caiu ali em cima daquele esterco, em cima daquele resíduo, como o potássio está lá livre, já lava aquele potássio, já leva embora, tá bom? Cinzas são uma boa fonte de potássio, tá? Cinzas. Vamos falar aqui, né, dos fertilizantes potássicos, conforme eu coloquei, né, predomina a utilização do cloreto de potássio. Tem cerca de 60% de K2O. Daí, pessoal, no caso do fumo, por causa daquele problema que nós temos com cloro, né? Se a planta tem muito cloro, ela queima com muita facilidade, né? A gente tem um cigarro que é terminar num minuto. E ainda tem um risco de incêndio ainda na cultura, né? Quando estiver lá secando e tal. A cultura do fumo é bem complexa. Você tem que pensar em fontes alternativas para o fumo. Mas tem o sulfato de potássio, tá bom? Além disso, nós temos uma fonte, mas utilizada em bem menor quantidade, que é o nitrato de potássio, tá? Isso aí é por causa das propriedades explosivas, né? Coisa muito difícil, inclusive, de você comprar, tá bom? Agora vamos fechar, vamos falar de adubação potássica, pessoal. Estamos fechando, estamos no tempo. Essa é a parte aí para todo mundo sair do Instagram e prestar bastante atenção. Primeira coisa, pessoal, vamos falar aqui de efeito residual de potássio. Professor, o que é efeito residual? Efeito residual, pessoal, e isso é imprescindível, né? Quando a gente fala de manejo de adubação, efeito residual é quando você aplica um adubo na sua área e parte dele permanece para a cultura utilizar, né? Para a próxima cultura utilizar lá na outra safra, para utilizar no ano que vem, tá bom? Esse é o efeito residual. Parte permanece ali para outra cultura utilizar. Isso é muito importante para outros elementos. Para o potássio, nem tanto. Justamente por causa disso que eu coloquei, pessoal. O potássio, né? Você tem que trabalhar bem demais para ele permanecer ali na zona de absorção reticular por um mês que for. Imagina de um ano para o outro, né? Chuva caindo ali, pouca carga para segurar esse potássio, então o efeito residual vai ser pequeno, tá? Mas sempre quando a gente fala em adubação, a gente tem que pensar em efeito residual. Dose de potássio, pessoal. Dose de potássio. Quando a gente está falando de efeito residual, quanto maior a dose de potássio você utilizar, mais vai ser residual para o outro ano, mais vai sobrar. Só que, novamente, isso não é factível em um solo arenoso, em um solo de baixo CTC. Em relação à dose de potássio, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: nós não podemos trabalhar com doses muito altas por causa de dois motivos. Primeiro, perdas, que nós já falamos bastante. E segundo, pessoal, o potássio tem um negócio que chama efeito salino, né? Ele vai queimar a raiz da sua planta, vai queimar a sua semente. A gente fala queimar, na hora que chegar no efeito salino, eu vou explicar mais o que seria esse queimar, tá? Nós temos que considerar a cultura, né? Então, as culturas apresentam capacidade diferente de absorção e exportação de potássio. E o tipo de solo. Tá? Naturalmente, no solo arenoso, nós vamos trabalhar para conseguir ter um pouco de potássio ali para a cultura daquela safra. Efeito residual, dificilmente. Tá bom? E em ambientes, né? Você tem chuvas de alta intensidade, você vai ter muita lixiviação. E aqui nós temos chuvas, né? De altíssima intensidade. Tá? Agora, falando sobre eficiência de uso, pessoal, sobre eficiência de uso,
Lá, ele não apresenta problemas de fixação, de adsorção específica. A gente já falou isso. Pelo contrário, né, ele é até perdido com muita facilidade. Então, com a análise de solo, você consegue, né, ver o que tem de potássio disponível, ver o que a planta consegue acessar, né, porque aquilo que a análise falar que é disponível é porque é disponível mesmo, é igual fósforo, e vai aplicar a dose. Tá? Com base nisso, você consegue estimar a dose correta. Evitar a todo custo o contato com as sementes, pessoal. Tá? Por quê? Por causa do que a gente chama de efeito salino, pessoal. Efeito salino. Cloreto de potássio é um sal. Por ser um sal, pessoal, por ser um sal, ele vai diminuir o potencial osmótico daquela região ali próxima à semente, próxima à raiz. Quando eu diminuo o potencial osmótico, pessoal, por causa do sal, né? Aposto ter uns espíritos de porco aí que jogava sal no sapo, por exemplo, né? Aí vai ocorrer com a semente o que ocorre com o sapo. A água vai sair da semente e ir para o solo. E a gente precisa do contrário, né, pessoal? A gente precisa que a água saia do solo e vá para a semente. Então, esse é o efeito salino. Quando eu tenho a água saindo da semente ou da raiz e indo para o solo, tá bom? Por causa dessa diminuição do potencial osmótico em decorrência da adição de um soluto em alta concentração, que nesse caso aí vai ser o adubo potássico, cloreto de potássio. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então o que a gente faz, pessoal? No momento lá da semeadura, a gente tem a semente aqui, né? E o adubo de plantio mais embaixo. É por causa disso, né, que o adubo vem um pouco mais embaixo, para evitar esse efeito salino, tá bom? E nós precisamos evitar, além da posição do adubo potássico, a gente tem que estar muito atento a, além da a dose, tá bom? Altas doses, naturalmente, estarão associadas ao efeito salino também, tá bom? Então, você tem que colocar o seu adubo abaixo da semente, tá? Abaixo da semente, de 3 a 5 centímetros. Tem gente falando em 8 já para solo arenoso, tá bom? Mas nós já temos implementos que fazem isso. E não aplicar em doses altas, por causa das perdas e também por causa desse efeito salino. O que é uma dose alta de potássio, pessoal? O que é uma dose alta de potássio? Em solos arenosos, no plantio, 70 quilos de potássio por hectare é muito. Tá? Em solos arenosos, adubação de plantio, 70 quilos de potássio por hectare já é muito. Você vai perder muito e ainda correr risco de efeito salino. Tá? E aí, pessoal? E aí, né? Em solos arenosos, nós vamos. Que geralmente a gente sempre fala da adubação em linha, na linha de plantio para aumentar a eficiência. No caso do potássio em solos arenosos, pessoal, tem um negócio que chama potassagem. Potassagem. Eu não conhecia isso antes de eu vir para cá, tá? Que é a aplicação de potássio em área total. Você não vai aplicar potássio só na linha de plantio. Você vai aplicar em área total. Por que em área total? Pessoal, quando você aplica em área total, ali na linha de plantio, né? Vamos supor que ali na linha de plantio tem 10 cargas para o seu potássio ligar. Quando você aplica em área total, tem muito mais carga, né, pessoal? Tem muito mais carga. Então, a potassagem nos solos arenosos é justamente para reduzir as perdas. Na área total, né, na área total, você vai ter mais cargas do que apenas na linha de plantio. E por ter mais cargas, diminuem-se as perdas por lixiviação, tá bom? O Chico da Ajuste me perguntou sobre isso na
Tecnoceagro, na primeira, né? Eu dei uma palestra, ele veio perguntar: professor, ouviu falar a aplicação de potássio em área total, o que o senhor acha disso? É eficiente? Pessoal, em solo arenoso é eficiente, diminui perda. Qual que é o inconveniente disso? Como você está aplicando em área total, você tem que aumentar a dose, né? Você tem que aumentar a dose. A gente estava falando eu falei que 70 é muito para um solo arenoso, adubação de plantio, na linha. Quando você fala em potassagem, você está falando em... Eu já ouvi, né? Já ouvi aqui gente falando em 180 quilos de potássio por hectare na potassagem, inclusive pré-plantio, antes de plantar, né? Você aplica lá, faz essa aplicação de uma dose bem alta de potássio, tá bom? Numa dose bem mais alta, e aí tem esse inconveniente, né? Você precisa torcer para não ter chuva forte, qualquer jeito, tá? Chuvas torrenciais vão lavar o potássio, mas lembrem-se, né? Lembrem-se, pensem em alternativas além da adubação só na linha de plantio, quando vocês estiverem trabalhando com solos arenosos. Além disso, pessoal, além disso, mais de uma cobertura. Porque usualmente em outras regiões, o que é usual em outras regiões, pessoal? Quando trabalhamos com solos, tem teor de argila um pouquinho maior. Adubação potássica na semeadura, tá? Adubação potássica na semeadura e uma cobertura depois, tá? Uma adubação de cobertura depois. Aqui, pessoal, aqui já existem várias outras nuances, tá? O que acontece? O que eu já vi aqui e é alternativa de manejo que tem dado certo? Potassagem pré-plantio, numa dose mais alta, e aí 2 coberturas depois, tá bom? Com dose menor, 2 coberturas, tá? 2 coberturas. Quando a planta tiver um sistema radicular um pouco mais rigoroso, que vai aumentar a eficiência de absorção desse potássio, vai absorver mais rápido e evitar perda, tá bom? Então, aqui, né, a agricultura aqui é ótima, sempre tem essas particularidades, sempre está na frente, né, e aí permite a gente sair um pouco da mesmice que está lá no livro, tá? Mas aí, quando você vai lá no livro, vocês vão ver uma adubação na semeadura e uma cobertura. Aqui não. Aqui tem gente muita gente que está usando a potassagem, que é a aplicação de potássio em área total. A representação, né, pessoal, de como é feito isso na semeadura, tá? Alguns implementos, pessoal, colocam, né, eles semeiam e logo abaixo, né, eles têm lá, né, os discos e tal, toda aquela coisa da mecanização, eles liberam adubo, tá? Liberam adubo. Já outros, né, além de abaixo, é um pouco para o lado, diminuindo ainda mais a possibilidade de efeito salino, tá bom? Então, o adubo abaixo da semente, né, obviamente, e além disso, um pouquinho para o lado, diminuindo ainda mais a possibilidade de efeito salino, tá bom? Porque efeito salino, pessoal, um erro nessa etapa, um implemento mal regulado, vai matar todas as suas sementes. Todas não, mas aí você começa a ter muita falha no stand, replantio, e aí vai dar trabalho para os outros, você vai acabar perdendo seu emprego, tá? Atenção nisso aqui, porque o cloreto de potássio aqui, ó, ele tem um índice salino muito alto, aqui, ó, de 116. E é por isso, né, que no plantio não se recomenda doses acima de 60 quilos, tá? Nós temos que parcelar essa aplicação de potássio. Na verdade, aqui, pessoal, isso aqui é a literatura feita com base no todo. Para cá, para as nossas condições, nunca utilize uma dose de potássio na linha, no plantio, acima de 50 quilos, tá bom? Pessoal, era isso, né?
potássio aí é um nutriente excepcional para ser estudado, para ser discutido, e, assim, muito problemático porque é caríssimo. Eu vou abrir para perguntas agora e a gente vai. Vou parar a gravação para a gente discutir um pouco.